Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Sincomércio anuncia a abertura de lojas de Piracicaba no feriado da Independência. Prefeitura reincide contrato com a UBS. Mãe de paciente acusa médico de ofendê-la em pronto-socorro. Em Americana, comércio terá a semana de descontos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E a Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial do município desta quarta-feira, dia 2, um edital de rescisão contratual com a empresa H. Lopes, Serviços e Construções de Sorocaba, que tinha vencido a concorrência pública para construir a UBS, a Unidade Básica de Saúde do Nielsenville. A construtora de pequeno porte começou a executar a obra em 2013, mas a abandonou em menos de um ano. As paredes foram erguidas e revestidas, mas não foram instaladas portas e janelas, nem houve pintura ou colocação de piso. Em 2019, o governo municipal chegou a anunciar que as obras seriam retomadas e que o prédio abrigaria então uma UBS animal. Mas o projeto não saiu do papel e, diante da situação, nesta quarta, a administração tornou público a rescisão e estabeleceu uma multa de 10% sobre o valor de R$ 546,6 mil relativos ao valor do contrato assinado e concedeu o prazo de 5 dias para o recurso. O detalhe é que, como a reportagem apurou, a empresa não existe mais. Uma agência de assessoria de Sorocaba, que tinha conta da H. Lopes, informou que o contrato foi suspenso com a insolvência da empresa e vai ser difícil receber a multa. E a administração pode se preparar para abrir uma nova licitação e gastar mais dinheiro ou, se for o caso, batalhar pela emenda parlamentar prometida no ano passado. A Prefeitura de Americana foi procurada pela reportagem nesta quarta e não mencionou a retomada das obras, apenas formalizou a rescisão do contrato. Sobre a indignação, a situação do imóvel na esquina das ruas Bem-TV e Graças incomoda o abandono da obra, que já foi motivo de proposituras dos vereadores. Em 2014, Moacir Romero afirmou que a Prefeitura tinha disponível R$ 408 mil de recursos federais para o custeio parcial das obras, largadas pela metade. No ano passado, o vereador Renato Martins apresentou um novo requerimento pedindo explicações da Prefeitura. O prédio encontra-se inacabado e vai sendo aos poucos encoberto pelo matagal ao seu entorno, se tornando criadouro de insetos e animais peçonhentos. O local, sem muros ou cercas, ainda fica vulnerável à ação de vândalos e usuários de drogas, causando insegurança aos moradores, apontou a proposição. E o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e região, o Sincomércio de Piracicaba, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, a abertura dos estabelecimentos do setor na cidade no feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, próxima segunda-feira. A abertura, no entanto, depende de manutenção da cidade na fase amarela do plano de quarentena contra o coronavírus, que vai ser atualizado nesta sexta-feira, dia 4. E, de acordo com o Sincomércio, o expediente atenderá ao decreto municipal sobre a retomada econômica na pandemia e será das 10 às 16 horas para as lojas de rua e corredores comerciais e das meio-dia às 20 horas para o Shopping Piracicaba. E segundo o presidente do Sincomércio de Piracicaba, Itacílio Nozella, caso até lá a Regional de Piracicaba mude a fase, o horário poderá se alterar. O comércio vai abrir, mas temos que seguir as determinações e obrigações constantes na convenção coletiva, levando em consideração as definições de horário do decreto municipal vigente, que determina o horário de funcionamento do comércio durante a flexibilização, afirmou em nota. E ainda conforme a entidade, a definição do funcionamento em feriados consta em convenção coletiva de trabalho assinada entre o Sincomércio de Piracicaba e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba. E o sindicato é o órgão representativo dos empresários do setor do comércio varejistas de serviços de 7 cidades: Piracicaba, Água de São Pedro, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha.
E agora um descaso. Uma dona de casa de 49 anos afirmou que se sentiu ofendida por um médico psiquiatra que atendeu a sua filha internada no pronto-socorro, o Dr. Edson Daniel dos Santos Mano, em Santa Bárbara do Oeste. Segundo a vítima, o médico teria dito que não queria assumir a responsabilidade de cuidar da sua filha de 28 anos, que tem esquizofrenia. Já ficou internada em um hospital psiquiátrico e teve uma queda há 8 dias e ficou uma semana sem falar. A prefeitura informou que apura o caso que ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 2, e segundo a dona de casa, Arlete Aparecida Moraes de Camargo Ramos, de 49 anos, o médico plantonista entrou no quarto onde a filha está internada há 8 dias e disse que pretenderia dar alta para ela. A mãe argumentou que sua filha, Daniele Caroline Ramos, de 28 anos, não estava em condições de ter alta, porque estava agressiva consigo mesma e ficou uma semana sem falar, e depois de uma queda que teve no banheiro em que perdeu a consciência. A mãe relata que o médico deixou o quarto gritando e dizendo que ele não queria assumir a responsabilidade pela filha. Ele começou a gritar no corredor para todo mundo ouvir que eu não quero ter responsabilidade com a minha filha, relatou a reportagem. E a mulher conta que se sentiu constrangida porque testemunhas ouviram as ofensas proferidas no corredor. Jamais ofendi do jeito que me ofendeu, mencionou ela. Eu achei uma coisa feia, ridícula, comentou a mãe sobre o episódio. E depois do ocorrido, a mãe conversou com o assistente social do PS para evitar que a sua filha tivesse alta diante do estado de saúde em que se encontra. E, por outro lado, questionada a respeito do episódio, a Secretaria de Saúde informou que, respeitando o sigilo médico e visando preservar o direito à intimidade da paciente e de seus familiares, não está autorizado a divulgar informações sobre o ocorrido. O caso está sendo avaliado internamente e as condutas pertinentes já estão sendo adotadas, cita a pasta em comunicado. E agora, com a chegada do feriado da Independência no Brasil, celebrado na próxima segunda-feira, dia 7, gestores da Baixada Santista solicitaram ao governo estadual reforço policial. A preocupação é em relação à circulação de pessoas nas praias, o fator que pode fazer disparar os índices da Covid-19 na região, segundo informaram as prefeituras de Santos e São Vicente, a Agência Brasil, e o pedido foi apresentado em reunião por videoconferência nesta terça-feira, dia 1º. Os prefeitos dos 9 municípios da faixa litorânea, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente argumentaram que o ideal seria organizar uma operação conjunta e, para isso, foi demandado o envio de policiais militares de outras localidades para se juntar, ao longo do feriado prolongado, aos efetivos dos municípios. Os prefeitos entendem que a ação integrada com o Estado permitirá maior eficácia no controle do cumprimento das normas vigentes, uma vez que as guardas civis municipais não têm efetivo suficiente para atender o elevado número de turistas lotando as praias, como ocorreu no último final de semana, informou a nota e a Prefeitura de Santos. E a cidade soma 18.517 casos confirmados da Covid-19 e 568 mortes ocasionadas pela doença. No estado, foram registrados até quarta-feira 814.375 casos confirmados e 30.375 óbitos. Trata-se do segundo pedido de apoio do CONDESP, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, e ao Estado. E o feriado prolongado de 1º de maio, os prefeitos pediram a ação da PM, da Polícia Militar, nas rodovias, a fim de evitar a vinda maciça de turistas à Baixada Santista, mas o pedido não foi atendido na ocasião. E segundo as prefeituras, o secretário de Logísticas e Transporte, João Otaviano Machado Neto, comprometeu-se a levar o pleito ao apoio da PM ao governador João Dória. E sobre o governo do estado, em entrevista coletiva no começo da tarde, o governador de São Paulo, João Dória, disse estar muito preocupado com a possibilidade da formação de aglomerações nas praias do litoral paulista durante o feriado prolongado, assim como ocorreu no último final de semana. Fazemos aqui um apelo para que os prefeitos e prefeitas de cidades do litoral ou que são destinos turísticos para que adotem medidas restritivas e contem com o apoio da Polícia Militar desde que sejamos solicitados, disse o governador. E segundo o governo paulista, cada prefeito é responsável pela fiscalização em sua cidade. A Polícia Militar só pode atuar se o prefeito fizer a solicitação formal ao governo de São Paulo. Dória fez um apelo também para que as pessoas evitem se aglomerar, o que pode ajudar a disseminar ainda mais o vírus.
Tenham cuidado, tenham zelo. Nada de aglomerações, ainda estamos na quarentena com pessoas infectadas e temos muitos óbitos ainda. Não é hora de celebrar, comemorar ou aglutinar, falou Dória. Com o calor e o sol do último final de semana, as pessoas foram às praias do litoral paulista, abandonando as medidas necessárias para o controle da pandemia do novo coronavírus, além de não respeitarem o distanciamento social e se aglomeraram nas praias. Os banhistas não usavam as máscaras. E agora, a dona de casa, Selma Yolanda Garcia, de 60 anos, moradora do Parque Planalto, em Santa Bárbara do Oeste, precisa de uma vaga de unidade de terapia intensiva na UTI e não há leito disponível em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com familiares, a paciente está internada desde domingo à noite no pronto-socorro Dr. Afonso Ramos, no Jardim Esmeralda, com falta de ar. Segundo o filho, Wellington José Diniz Ribeiro, estudante, a mãe dele, de imediato, foi entubada e os médicos da unidade de saúde desconfiaram de Covid-19, mas o diagnóstico é de derrame, o AVC. E desde então ela guarda a vaga da UTI e a realização de uma tomografia que o pronto-socorro não faz esse tipo de exame. A cada dia que esse exame, a tomografia, não é feito, a chance de melhora dela diminui. Desde terça-feira, dia 1º, no horário de visita, não tínhamos notícias do médico e na quarta-feira, dia 2, não teríamos nem a visita e nem notícias do médico. De tanto reclamarmos com a administração, conseguimos falar com o médico, mas a contragosto, ele atendeu fazendo prontuários e atendendo ligação enquanto falava comigo, reclamou o filho. E de acordo com o Wellington, a mãe dele precisa urgentemente de uma UTI e do exame de tomografia. Nossa família está desesperada porque nem notícias o pronto-socorro fornece, desabafou. E agora vamos a um rápido intervalo.
balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora, confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta sexta-feira, a circulação dos ventos de um ciclone extratropical que se afasta da costa do Rio Grande do Sul sobre alto mar ainda favorece a formação de nuvens carregadas sobre áreas do sul do país e a umidade relativa do ar chega em níveis críticos no interior brasileiro. No noroeste gaúcho, centro-leste de Santa Catarina, na região de Salvador e no litoral norte da Bahia, a previsão é de muita nebulosidade, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. E chove com forte intensidade, principalmente na região serrana gaúcha e catarinense. A previsão para a faixa que vai desde o Acre até o extremo noroeste do Pará é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Do leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte, chove de forma passageira. Já nas demais áreas do Brasil, não tem previsão de chuva e o sol predomina. O sol vai aparecer entre muitas nuvens da região de Rio Grande até o noroeste gaúcho, no oeste de Santa Catarina, leste do Paraná, no litoral sul e extremo sul paulista. E tem risco de geada na região de Bagé. No centro-sul de Mato Grosso, extremo norte de Mato Grosso do Sul e sudoeste de Goiás, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia, chegando em estado de alerta e de até emergência. No sul de Rondônia, extremo sudeste do Pará, em grande parte das demais áreas do centro-oeste, no Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí, oeste da Bahia, centro-oeste e sul de Minas Gerais, no centro-sul fluminense, no interior paulista e norte paranaense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. Nesta sexta, tem alerta para temporais na região de Caxias do Sul e no sul de Santa Catarina. Do Acre até Roraima, a situação é de atenção. Tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Já na região de Salvador e no litoral norte baiano, tem risco de chuva com até moderada intensidade. Na faixa que vai de Florianópolis até Vitória e do leste de Pernambuco até o norte do Maranhão, são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora. A mínima prevista em Vitória é de 18 graus e a mínima é de 22 graus em Natal e Teresina. A máxima prevista em Curitiba é de 27 graus e a máxima chega em 36 graus em Palmas. Obrigada, Larissa, pelas informações. E cerca de 50 funcionários dos Correios de Americana e Santa Bárbara do Oeste realizaram um protesto em forma de passeata na manhã desta quinta-feira, dia 13, em Americana. O ato aconteceu na Vila Santa Catarina por volta das 9h40 da manhã e terminou na Praça Comendador Miller às 11 horas. Antes passou pela Avenida Silos e pelo Terminal Metropolitano de Americana. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar. O ato é contra a privatização da empresa e a exclusão de 70 dos 79 benefícios da cláusula de um acordo coletivo que tinha validade até 2021, mas foi anulado pelo STF, o Superior Tribunal Federal, retirando direitos como vale alimentação, 30% do adicional de risco e licença maternidade de 180 dias. A organização do movimento do Sintectas, o Sindicato dos Trabalhadores de Correios de Campinas e região, e durante o ato, membros do sindicato e funcionários dos Correios entregaram panfletos para a população explicando o motivo da greve.
realizada desde o dia 17 de agosto. E em respeito às normas sanitárias para a prevenção do novo coronavírus, os participantes do ato utilizaram as máscaras de proteção. E agora o comércio de Americana terá a partir desta... já começou, na verdade, nesta quinta-feira, dia 3, ontem, pelo segundo ano consecutivo, a Semana da Economia. A ação é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Americana, em parceria com o Sincomércio, Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana e região. O objetivo é mobilizar o comércio local para oferecer descontos aos consumidores. A campanha vai até o dia 12 de setembro. E, segundo o presidente da ACIA, Wagner Armbuster, a ideia é que o evento possa auxiliar os lojistas a promover a retomada consciente da população ao comércio. As promoções têm papel fundamental para incentivar os clientes a retomarem as compras e é a primeira grande ação que o comércio realiza após o início da quarentena. Portanto, é o momento de os lojistas reconquistarem os consumidores que ficaram tanto tempo sem poder ir às compras, afirmou Wagner. A associação já iniciou a divulgação da Semana da Economia com faixas pelo centro e postagens em redes sociais. E, apesar disso, há uma ressalva para que as medidas sanitárias previstas na fase 3 amarela do Plano São Paulo sejam seguidas. O retorno consciente é muito importante. Prezamos pela economia, mas principalmente pela saúde de todos, disse Wagner. Confira mais detalhes da TV Brasil agora no vídeo. Começa nesta quinta a Semana Brasil. Serão 10 dias de promoções e descontos. O evento é promovido pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Retomada da economia e dos empregos com segurança. Esse é o objetivo da Semana Brasil, neste ano em que o comércio sofreu com a pandemia, para trazer de volta o consumidor promoções e descontos em diversas lojas. Ah, sim, uma promoção boa. Comprar coisa ali de casa, a gente precisa, né? É a segunda vez que a campanha acontece. A primeira foi no ano passado. Planejada pelo governo federal, o objetivo é estimular as vendas do comércio em setembro, período tradicionalmente de poucas vendas, mas que agora pode melhorar. A primeira edição teve mais de 14 mil empresas participantes e as vendas no varejo foram 11% maiores do que em setembro de 2018. Todas as entidades que representam todo o segmento estão firmes na campanha. E nossa expectativa é realmente reativar a economia e o emprego. Porque quando você não tem um emprego, você não tem o resultado econômico no varejo. O comércio foi fortemente afetado pela pandemia. 62% das empresas tiveram perdas. A Semana Brasil deve melhorar o setor. Toda vez que você tem uma festividade dentro do calendário promocional, a venda geralmente ela cresce entre 15% e 20%. As pessoas estão perdendo já o medo de ir para os empreendimentos, em função da segurança que esses empreendimentos estabelecem dentro dos seus protocolos, o que, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí uma melhora que já vem acontecendo a cada semana, e a expectativa é que a gente possa aí ter um bom movimento nessa semana aí até o dia 13. E o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, a retomada de cinemas, teatros e eventos a partir da sexta-feira. Decreto que será publicado nesta quinta-feira, foi publicado, na verdade, atividades culturais, museus, galerias, centro de cultura, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos, eventos com público sentado e convenções. A região de Campinas completou 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo, o que permite, segundo o decreto estadual, que os prefeitos tenham autonomia para decretar a retomada das atividades culturais, eventos e convenções no limite de horário de funcionamento de 8 horas diárias e no máximo até 22 horas, com a capacidade de 40%. Ainda não sabemos se vamos para a fase verde, mas temos convicção que seguiremos na amarela pelos critérios técnicos, disse Jonas ao anunciar a autorização da retomada das atividades culturais. O prefeito citou outras restrições. Só poderão funcionar com controle de acesso, agendamentos, assentos marcados e distanciamento de 1,5 m. Jonas explicou que o decreto municipal define que shows, eventos e espetáculos com público em pé seguem proibidos. Portanto, o cinema poderá funcionar. Festa, balada que é de pé, não. Os equipamentos de cultura municipais, teatros e afins devem demorar mais uma semana ou 10 dias
para serem reabertos. O prefeito decretou ainda, nos mesmos moldes, a retomada do buffet adulto, que se assemelhará com as regras de um restaurante. O buffet infantil tem a correria, brincadeira das crianças, brinquedos coletivos e ainda não está autorizado. O tema ainda não é discutido na região e prefeituras da região ainda não cogitam a abertura dos setores que Campinas anunciou nesta quarta-feira sobre a retomada. A Prefeitura de Americana disse em nota que a Vigilância Sanitária informou que, por enquanto, não há nenhuma definição sobre a reabertura de teatros, eventos e buffets adultos. O setor esclareceu ainda que, assim que terminar a fase amarela, o Comitê Municipal de Crise deverá se reunir e deliberar sobre as situações desses locais. A Prefeitura de Hortolândia, por meio do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, disse que até o momento não há previsão para a reabertura e liberação de cinemas, eventos, teatros e buffets para adultos no município. E também não há qualquer definição sobre o assunto em Nova Odessa. A Prefeitura de Sumaré diz que segue as orientações do governo do estado e informou que o decreto estadual garante a reabertura dos segmentos das atividades culturais e ainda não há definições sobre o assunto. Em Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura não respondeu ao questionamento da reportagem. Sobre a fase verde, o governo anunciou nesta quinta-feira passada, dia 27, que para a região avançar da fase amarela para a verde, precisa ter no máximo 40 internações por 100 mil habitantes por 15 dias e 5 óbitos no máximo por 100 mil habitantes nesse mesmo período. A intenção é evitar que as regiões avancem e depois tenham que voltar de fase. A fase verde permite aumentar a capacidade dos estabelecimentos e serviços em funcionamento de 40% a 60%. Sobre a divisão regional, Campinas, que inclui todas as cidades da região, teve quinta-feira, dia 27, uma média de 4,2 de internações por coronavírus para cada 100 mil habitantes e 7,5 óbitos da doença para cada 100 mil habitantes. E agora, a partir desta quinta-feira, dia 3, ontem, o Detran SP liberou as aulas presenciais dos cursos de formação e capacitação do profissional que atuam no trânsito. Cerca de 300 empresas no estado, credenciado pela Escola Pública de Trânsito do Detran SP, ministraram cursos especializados de formação de motorista para que possam conduzir veículos como ambulâncias, ônibus e caminhões, tanques de carga e além de motofrete e entre outros. A autorização para a retomada consciente das atividades dos cursos especializados e da capacitação foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira, dia 2, por meio do comunicado do Detran SP. Também estão complementadas as entidades que ministram os cursos de capacitação para a formação de instrutores e examinadores de trânsito, além de diretores de Centro de Formação de Condutores dos CFCs. O trabalho dessas entidades é de fundamental importância na formação dos profissionais que prestam serviços essenciais como o transporte de produtos perigosos e de emergência, tão necessários neste período de pandemia. Destaca o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Ernesto Maschelini Neto. A reabertura consiste das entidades que seguem as diretrizes do Plano de São Paulo com a flexibilização permitida para cidades que estiverem a partir da fase laranja e de acordo com o protocolo sanitário elaborado pelo Detran SP para a prevenção da Covid-19. Sobre os protocolos, com medidas de segurança e distanciamento social, será obrigatório o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel, distanciamento entre as carteiras e cadeiras escolares, higienização de balcões, computadores, maçanetas, corrimões e rampas de acessibilidade e entre outros equipamentos. A empresa também é orientada a manter portas e janelas abertas e as salas com higienização reforçada ao final das aulas. Também não poderão ser disponibilizados itens como canetas de uso comum, bem como revistas e livros. A quantidade de aluno por sala e o horário de funcionamento obedecerá ainda ao limite estabelecido por meio do decreto de cada município, além das determinações previstas do Plano São Paulo. Municípios da fase laranja, com atendimento de 20% da capacidade e funcionamento de 4 horas por dia, e cidades da fase amarela, com 40% da capacidade e 6 horas de aulas por dia. Para garantir o cumprimento das medidas e a segurança dos alunos, os colaboradores funcionários do Detran vão realizar fiscalizações constantes nas empresas credenciadas. E agora, policiais da Força Tática localizaram um desmanche de veículos em uma chácara no bairro Jardim Santa Isabel, em Hortolândia, na noite desta quarta-feira, dia 2. Um homem foi preso ao chegar no local e tentar fugir da polícia. De acordo com informações do cabo Raimundo Nonato,
da Força Tática do 48º Batalhão, após receber informações de vários furtos de veículos na região central de Sumaré, entre eles 2 caminhonetes de luxo. As equipes, então, intensificaram o patrulhamento por estradas onde se concentram possíveis locais de abandono de veículos. Vendo a movimentação de viaturas, testemunhas informaram, via denúncias anônima, que em uma chácara na estrada da Servidão havia uma movimentação atípica de veículos e de ruídos estranhos. E ao chegarem no local, notamos câmeras de monitoramento e então subimos em um muro da lateral. Vimos uma movimentação estranha, pulamos para dentro e o local não havia mais ninguém. Foi onde encontramos várias peças e carcaças de carros, então colocamos as viaturas para dentro para preservar o local e acionar a perícia. Durante a vistoria, nas dependências da chácara, os militares notaram que um veículo Fiat Siena prata tentou adentrar o local, porém ao perceber a presença do PM, os motoristas empreendeu a fuga. Os policiais foram até os carros após alguns minutos de acompanhamento e o motorista parou. 2 homens deixaram o automóvel e conseguiram fugir por uma mata dentro. Já o motorista foi detido e com ele nada de ilícito foi encontrado. Porém, dentro dos carros, os policiais encontraram um molho de chaves, uma delas abriu o portão da chácara. Encontramos dentro do carro um aparelho que inibe o sinal de travamento das portas do veículo e, ao ser questionado, ele, a princípio, negou toda a participação em qualquer tipo de ato lícito, porém no chaveiro dele havia uma chave que era do portão da chácara. Ele disse que desconhece o local e só estava passando por ali, apesar de morar em Campinas, comentou o cabo. E dentro da chácara foi encontrada ainda uma central de monitoramento bem estruturada e com câmeras de boa resolução para absorver a aproximação dos policiais. Na propriedade, os PMs encontraram centenas de peças de vários tipos de modelo. A polícia calcula que pelo menos 20 veículos haviam sido desmontados. Uma caminhonete preta já estava desmontada e outra picape prata foi encontrada ainda semi-desmontada, restando somente as rodas e a placa, cerca de 2 horas depois de ter sido levada. Os policiais acreditam que os criminosos realizavam furtos, principalmente nas cidades de Hortolândia, Sumaré, porque já tinham placas dessas cidades. Sobre o bloqueador de sinal, tem imagens aí, gente? Coloca as imagens na tela, por favor. De acordo com o oficial da PM, os criminosos se utilizavam de um equipamento igual a um controle remoto de portão eletrônico para neutralizar o sinal que trava as portas do veículo. O equipamento pode ser acionado de longe. O comando de travamento das portas deixa de funcionar e assim o carro não é travado. O motorista trava o veículo para fazer os seus afazeres, porém é sempre bom checar antes de deixar o automóvel se as portas estão realmente travadas, salientou Nonato. Ainda em um dos cômodos da chácara havia um outro equipamento que inibe sinais de celular e de rastreamento conhecido como jumper ou capetinha. Ele era usado durante a desmontagem dos veículos, impossibilitando a localização por parte de empresas de rastreamento veicular. Em um banheiro a polícia ainda encontrou pertences de vítimas, entre eles uniformes e calçados femininos de uma companhia aérea e chaves de diversos veículos. Existe a hipótese de que, além dos furtos, os criminosos ainda cometiam roubos. O homem preso tem 64 anos e já possuía as passagens por receptação. O veículo que ele dirigia foi apreendido e a polícia agora investiga se ele era o motorista da quadrilha e o dono da chácara que era alugada está sendo procurado e também será investigado para saber se há uma ligação com desmanches. Equipes da Polícia Técnico-Científica compareceram ao local para realizar a perícia em toda a chácara. Todas as peças estavam com chassi e vidros riscados para dificultar a identificação. Todo o material foi apreendido e encaminhado para o pátio de veículos removidos. O caso foi registrado no plantão policial da cidade e a Polícia Civil vai tentar achar as pistas que possam levar à identificação dos criminosos que faziam parte da quadrilha. E agora eu quero falar para vocês da Multicar Polimento, que oferece tudo o que há de melhor em polimento, cristalização, higienização, vitrificação, limpeza e hidratação de interiores e de couro. Lavagem completa com cera e polimento de faróis. Trabalhando com os melhores produtos da 3M. Eles buscam seu carro aonde você estiver com toda a segurança. O WhatsApp é o número 19 98939 7845 ou vá até a Avenida Carmine Feola, número 896, em Americana, em frente ao estádio Décio Vita. E agora vamos a um rápido intervalo.
Canal 14 da sua anteninha digital. É a TV todo dia nos 4 cantos da cidade, levando a informação com alta credibilidade. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos saber como fica o trânsito para essa sexta-feira. A SP-101 tem congestionamento desde o trevo de Hortolândia até a chegada ao trevo da Bosch. A rodovia Santos Dumont tem congestionamento desde o Jardim Itatinga até a chegada da Prestes Maia. A Avenida Comendador Aladino Selme tem trânsito lento desde a rua Lourdes Pinto dos Santos até a chegada da rodovia Dom Pedro. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento. Coloca a imagem do trânsito, por favor. Tem trânsito lento desde a saída de Hortolândia até a chegada da rodovia Anhanguera. A rodovia Anhanguera tem trânsito lento na pista local desde a saída do Jardim Nova Veneza até o trevo do Jardim Maria Antônia. E a rodovia Anhanguera tem tráfego lento desde a rodovia Venâncio Calegari até a chegada ao trevo da Bosch. A Avenida Brasil, em Americana, tem um trânsito lento desde a rua Gonçalves Dias até a Prefeitura no sentido do centro. E eu encerro essa edição por aqui. Obrigada pela companhia de todos os dias. Um ótimo final de semana. Eu te espero segunda-feira, aqui no mesmo horário, às 7h15, na nova TV Todo Dia, no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia do pastor Vanderlei Carceliano. E lembrando que ao meio-dia tem muito mais informação no Jornal Todo Dia News com a Luciana Ribeiro. Um ótimo final de semana, se cuidem e tchau!